Amém? Isaías 44, 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém. Queridos, a palavra de Deus é tremenda, cheia de simbologias, porque logicamente a Bíblia não foi um livro feito, não foi um livro projetado para que qualquer pessoa entendesse. Não foi. Não foi. E Jesus dá testemunho disso na parábola do semeador e também lá em Mateus 7, verso 6, que ele diz: não deis aos cães as coisas santas, né? E nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Então, a Bíblia é algo glorioso. A Bíblia tem nos libertado, a Bíblia tem nos abençoado. Está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Então a Bíblia não é uma revelação dada a qualquer um. Deus não está preocupado que qualquer um pegue o seu livro, né, que ele determinou e entenda. Não, a revelação não é para qualquer um. Nós vamos analisar e ver que a revelação, ela não é para qualquer um. A intenção de Deus é se revelar para quem tem sede. Por isso a palavra, ela tem como simbologia a água. Derramarei água, que é a palavra, sobre o sedento, ou seja, aquele que anseia, aquele que entende que se ele não beber água, ele vai morrer. Ele está sedento, ele está ansioso, ele necessita, ele precisa, ele sabe que se ele não beber água, ele vai morrer. Então ele quer a água a todo custo, a qualquer preço. Se você estivesse 3 dias sem beber água, quanto você pagaria por um copo d'água? Se você não tivesse como encontrar só uma pessoa com um copo d'água na mão, você há 3 dias sem beber água, quanto você pagaria por esse copo d'água? Você precisa dela. Deus usa a palavra como água, por quê? Porque é exatamente aquilo que o ser humano necessita para sobreviver. Quem não tem sede, não sai à procura de água. Agora, se você tem sede, você sai à procura da água. Quem quer Deus, a promessa dele diz buscar-me-eis e me achareis. Ele é a água. Nós somos os sedentos. O nome Adão também significa terra. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Está se referindo exatamente à humanidade. Mas Deus está dizendo que vai se revelar aquele que o busca, que anseia, que tem sede. Jesus disse para aquela mulher samaritana: mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, tu pediria, e eu te daria a água da vida. Ela na mesma hora: Senhor, eu quero. Ele falou: então vai chamar o teu marido. Começou a dar água para ela, começou a falar da vida dela, começou a revelar-se a ela. E disse para aquela mulher, ela realmente tinha muita sede. E Jesus entendeu e disse para ela o que muitos perguntaram e Jesus não respondeu. Tu és o Messias? Tu és o Filho de Deus? Tu és isso? Tu és aquilo? Questionaram tanto. E a mulher simplesmente diz assim: quando o Messias vier, ele vai nos orientar em todas as coisas. Jesus simplesmente disse para ela: eu sou, eu que falo contigo. Porque tinha sede. Quem tem sede é saciado. Bem-aventurados que têm fome e sede de... porque serão o quê?
fartos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A retórica de Deus é esse. Meu irmão, Deus só se revela a quem o busca. Quem não olha para as circunstâncias, quem não olha para a situação. Por isso Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer mesmo a verdade? Quer mesmo Deus? Quer mesmo encontrar água? Quer mesmo matar a tua sede? Vem. Ah, mas Senhor, os meus fardos, os meus problemas, não... Vem com todos eles, vem embora. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O que está te impedindo de me seguir? Se realmente você quiser seguir Jesus, Ele arranca as cercas que te impedem de chegar até Ele. O amor de Deus é tremendo. Se você quer, meu irmão, Deus você encontra. Não existe barreiras, montanhas, principados, potestades, porque Paulo escreve dizendo, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem presente, nem passado, nem porvir, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, se você não se mexer, não tiver atitude, não ansiar por Deus, Deus fica lá na dele e você fica aí na sua. Às vezes as pessoas dizem assim, poxa, estou com um problema de saúde e tal, vou em tal lugar, lá não sei, eu não quero saber quanto custa, porque me disseram que o médico é bom. A pessoa não olha a dificuldade, a pessoa não olha a distância, a pessoa não olha quanto vai pagar, porque ela tem uma diretriz, ela acha que vai ter a solução naquele ponto, então ela se dirige para aquilo, sem olhar para recursos, sem olhar para circunstâncias, sem olhar para condição, sem olhar para nada. Mesma coisa é quando queremos Deus, não temos que olhar para nada, temos que ir em busca de Deus, porque Ele disse, batei, batei e... Batei, batei. Jesus não disse bate e a porta abre. Não, Ele disse batei, batei. Ele falou 2 vezes. Quer dizer, é persistência, é insistir, é atitude, é perseverança. É que nem Jacó, não te deixarei. E o anjo fala com ele, né? Não, me deixa, a alva já saiu, eu tenho que subir. Não, não te deixo enquanto não me abençoares. Essa é a atitude. Agora, se ele, tudo bem, não, meu irmão, você tem fé, bate, você busca, você vai em frente. E aqui, Isaías 44:3, está revelando isso, que nós precisamos ter atitudes. Deus só dá a água, que é a palavra, ao que tem sede, ao que anseia pela verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos um episódio da vida de Neemias. Neemias levado cativo para um reinado lá, e o homem ao qual ele está servindo o vê entristecido, e ele é questionado, e ele fala, é porque a cidade dos meus pais está em assolação. Neemias é um exemplo tremendo, meu irmão. Ele pede àquele rei licença para ir restaurar Jerusalém. Só que Neemias, quando soube da notícia do caos que se encontrava Jerusalém, os muros fendidos, as portas queimadas, ele sabe daquela notícia e ele simplesmente não vai chorar. A Bíblia diz que ele chora, lamenta, ele clama, ele ora, mas Neemias simplesmente ele não diz, poxa, Jerusalém foi destruída, e cruza os braços. Não, meu irmão. Ele diz assim, Jerusalém foi destruída, mas Deus continua sendo Deus. Meu irmão, muitas vezes o teu referencial da terra pode estar destruído, mas o teu referencial do céu sempre vai estar de pé. E ele diz, eu tenho um referencial no céu. Jerusalém está destruída, mas eu vou reerguer os muros de Jerusalém.
atitude. E chega diante do rei, pede licença e Deus dá graça. Meu irmão, quando você toma atitude, Deus dá graça. Quando você põe o pé na estrada, Deus dá graça. Então Neemias fez isso. Vou reerguer Jerusalém. Eu tenho que reestruturar esta obra. Jerusalém tem que voltar a ser referência para todos os povos. E ele foi e foi bem sucedido na sua investida. Um outro homem, que é um grande exemplo, Daniel. Daniel estava cativo também em Babilônia. Mas ele simplesmente não diz assim: estou cativo em terra estranha, sou um forasteiro, sou um peregrino, estou perdido, o que vai ser da minha vida? Era um jovem, a Bíblia diz que era um jovem, Daniel. Ele poderia ter cruzado os braços e ter visto a sua geração passar diante dele. Mas ele não fez isso. Ele teve uma atitude tremenda, meu irmão. Por isso esse homem sempre será lembrado. Que ele vê o caos que se encontra o povo cativo, ele vê o caos, ele sabe que a cidade lá foi tomada, povos estranhos habitaram nela, mas quando nós vemos o livro do profeta Daniel, mostra Daniel lendo os pergaminhos do profeta Jeremias, buscando em Deus, tendo atitude, tomando posição. E aí, Daniel está lendo ali aqueles pergaminhos. Depois que ele termina de ler aqueles pergaminhos, ele diz: eu entendi o tempo do cativeiro de Jerusalém, então eu pus o meu rosto a buscar ao Senhor. Quer dizer, atitude, mesmo no meio de uma geração corrompida, profanada, no meio de cativos, numa situação em que muitos teriam cruzado os braços e se curvado, meu irmão, aos erros e às profanações, ele toma uma atitude, ele vai buscar a Deus e recebe revelações gloriosas que marcam a sua geração, marcam o seu tempo e continua sendo lição para nós nos dias de hoje. Meu irmão, descruza os braços, busca a Deus, porque você tem que ser uma referência nesta geração. É isso que Deus quer de você, que você seja uma referência na tua geração. Aonde você passar, tem que ficar o bom perfume de Cristo. Nabucodonosor dominou tudo, mas nunca vi um jovem como Daniel. Ele se tornou líder de todos os babilônios lá. Tinha acesso lá a Nabucodonosor. Nabucodonosor passou a amar Daniel, porque viu que havia nele uma sabedoria 10 vezes mais do que em todos os homens tão estudados da época dele. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Era um homem de atitude, meu irmão. Era um homem constante. Era um homem que não se detinha. Estou cativo aqui, mas o meu Deus sempre é livre. E é todo poderoso. Ele estava cativo em termos geográficos, mas espiritualmente ele era livre. E com esta liberdade que ele tinha, meu irmão, ele marca uma geração e Deus dá revelações àquele homem como poucas vezes nós vamos ver em toda a Escritura. Você precisa também, e eu, marcarmos a nossa geração, tendo atitudes, porque Deus não se revela a quem não o busca. Um outro exemplo, aquela mulher lá de Marcos que tinha uma hemorragia, ela poderia dizer assim: olha, já gastei tudo com os médicos, tem 12 anos que estou enferma, ouvi falar de um Jesus por aí que está curando. Essa história, ela já devia ouvir tanto dessa história. Ela já deveria ter ouvido de um Elias que curava. Ela já devia ter ouvido de um Eliseu. Ela já devia ter ouvido uma história de Moisés. Ela já devia ter ouvido muitas histórias, meu irmão. Mas essa mulher, ela simplesmente não fica parada. Eu já gastei tudo que eu tenho, o que eu vou fazer atrás desse Jesus? Não, ela teve atitude e foi atrás desse Jesus. E a atitude dela fez com que ela recebesse na sua vida, no seu ser,
a glória de Deus. E Jesus vira para ela e diz: vai, mulher, a tua fé te salvou. A atitude dela fez com que ela alcançasse uma série de coisas. Ela encarou toda uma situação preconceituosa. Imagina uma mulher, meu irmão, vir no meio de uma multidão para tocar na roupa de um homem. Isso aqui para a gente pode não significar nada, mas para Israel, essa mulher foi uma super vencedora. Encarou uma série de preconceitos e venceu. Olha Zaqueu. Zaqueu queria Jesus. O que ele faz? Sobe numa árvore para ver Jesus passar. Aí Jesus vira para ele e diz assim: Zaqueu, desce daí, hoje me convém pousar na tua casa. A multidão se embraveceu. Que é isso? De onde Jesus conhece Zaqueu? Jesus conhece todo aquele que se esforça para vê-lo face a face. Jesus conhece todo aquele que se esforça para receber da sua graça. Jesus conhece todo aquele que anseia por ver a sua glória encher a terra, como as águas cobrem o mar. Zaqueu, desce daí que hoje me convém pousar na tua casa. E quando Jesus está lá dentro, Zaqueu tem o impacto da palavra, e Jesus diz assim: hoje veio salvação a esta casa. Veio salvação porque o homem encarou, era um homem rico, encarou uma série de preconceitos. Imagina se nós víssemos um homem rico subindo numa árvore. O que aquele homem está fazendo lá? Que coisa louca! Atitude infantil. Que é para ver o que? Para ver se Jesus é mais um profeta em Jerusalém. Como dizia lá quando Jesus perguntou: quem diziam os homens ser o filho do homem? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, que João Batista que ressuscitou, mas ninguém tinha a resposta certa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi isso que Zaqueu quis ver. Meu irmão, atitudes que nós tivermos, descruzando os nossos braços, é que vai nos fazer ver a glória de Deus. A seara é muito grande e pouquíssimos são os obreiros. Hoje nós estamos vendo, quando uma pessoa realmente se dedica à obra de Deus, Deus está dando diversos ministérios a uma pessoa só. Nós estamos vendo isso. Eu estive observando, meu irmão. Tem pessoas tocando, cantando, pregando, organizando evangelismo, organizando trabalhos, escrevendo livros. Tem uma pessoa só fazendo um monte de coisa. Você está vendo Deus jogar um monte de ministério na vida de uma pessoa só. Sabe por quê? Porque a seara é grande, poucos são os obreiros. Quando Deus acha um obreiro, Ele lança um monte de coisa na vida desse obreiro. E muitos ficam para trás porque não tem atitude, não tem ação, não se envolve com o reino. A igreja para ele é chegar na hora do culto e sair, se possível, antes do culto mesmo. Não tem atitude, não tem envolvimento com o reino. Está ficando para trás e não está percebendo. Está ficando para trás e não está percebendo. Depois vai dizer: a Deus não. Deus é justo. Deus é justo e fala, e dirige, e orienta. Tem que se envolver, tem que ter atitude. Teve uma mulher lá, uma mulher pecadora, que lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas e enxugou com o quê? Com os cabelos. Que atitude linda, que coisa tremenda. Mas essa mulher era uma prostituta. Aí os outros questionam: se esse homem aí fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele, ele fugiria, se afastaria, se encolheria dela que nem nós. Essa mulher é repudiada. Podia ser repudiada sim para os homens, mas Deus nunca repudia, meu irmão, quem anseia por se achegar a Ele. E Jesus pega aquela mulher e disse assim: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Mas tinha tantos doutores engravatados ali ao redor, tinha tanta gente vestindo alto luxo ali pertinho de Jesus, que simplesmente não ouviram Jesus dirigir uma palavra sequer. Porque Deus opera na vida do sedento.
Muitos chegavam para Jesus para questionar: dá-nos um sinal, tu és mesmo filho de Deus? O que tu dizes de ti mesmo? E tantos questionamentos, e não tinham nenhuma resposta. Eles não ansiavam realmente por conhecer Jesus, eles queriam questionar Jesus. Jesus era inquestionável. As expressões, meu irmão, que provam que nós temos que descruzar os braços e ter atitude diante de Deus é, uma: chegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. Clama a mim e eu te responderei. Buscar-me-eis e me achareis. Ele me invocará e eu batei e... Deus não se revela, meu irmão, quem está de braços cruzados. E tem mais, né? Pode muito em seus efeitos O que é a oração de um justo? Oração é a ação de orar, é se mexer, se envolver. Outra: buscai ao Senhor enquanto, invocai-o enquanto está perto. Meu irmão, Jesus não é um produto barato, vendido em qualquer esquina. Por isso ele vai dizer: não lançai pérolas aos porcos. O que são as pérolas? Palavra. O que são os porcos? Os porcos são aqueles que resistem à palavra. Lá em Marcos 5, Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem. Aquela cidade, quando viu aquele homem, que todo mundo conhecia, aquele homem terrivelmente endemoniado, diz que já tinham prendido ele de muitas maneiras, grilhões, cadeias, ele arrebentava com tudo, ia pelos montes e sepulcros, clamando e se ferindo com pedras. Quando Jesus ordena aquela legião que deixa aquele homem liberto, os demônios rogam para entrar nos porcos. Aqueles porcos simbolizam aquela cidade. A prova disso é que depois aqueles homens que veem aquele homem liberto, vestido, em são juízo, em postura correta, ao invés deles glorificarem a Deus pelaquela grande obra, eles pedem a Jesus que vá embora, expulsam Jesus da sua cidade. Aqueles porcos simbolizavam exatamente aquela cidade, não era digna de Deus. E mais um detalhe: o que matou os porcos? As águas. Águas são o quê? A palavra. É assim que vai acontecer com os que rejeitam a palavra, serão mortos por ela. Porque Jesus disse: eu não cuideis que eu vim julgar e condenar o mundo. Eu não vim condenar ninguém, não. As palavras que eu tenho dito, esta mesma os condenarão no dia do juízo. Graça, meu. Tempo da graça não é tempo de relaxamento. Se buscarmos, faremos diferença. Amém? Se buscarmos, faremos diferença. Eu confesso para os irmãos que eu tenho me impressionado com Deus. Eu tenho ficado impressionado com Deus, meu. Eu abro a boca e digo assim: Senhor, imediatamente, eis-me aqui. Impressionante! E como Deus, a gente fala num dia uma coisa, no dia seguinte Deus já está dando. A gente pede num dia, no dia seguinte Deus já está dando. Então a nossa oração tem que ser, sabe qual? Senhor, dá-me almas ou morrerei. Amém? Quem quer ganhar almas para o Senhor? Você quer ganhar almas para o Senhor? Você está disposto a descruzar os braços? Você está disposto a clamar? Você está disposto a bater, buscar os dons espirituais, buscar os talentos que o Senhor tem para dar, as ferramentas que Ele tem para te envolver na seara dEle? Você está disposto a dar vida no reino de Deus, se envolver com o reino de Deus, com a organização do reino de Deus? Porque tem muita gente, meu irmão, achando que pode servir a Deus sem se envolver com a organização que Deus levanta na terra. Aquelas pessoas que dizem assim: eu não preciso de igreja não, eu sirvo a Deus da minha maneira. Mal sabe ele que Deus nunca aceitará ser servido da maneira dele. E você tem que buscar a Deus. Mateus 6,6
entra no teu quarto e fala com teu pai. Amém? E aí você vai ver a direção que Deus tem para a tua vida. Quando Deus te der a direção, meu irmão, não perca tempo. Ande nela, para que você veja a glória de Deus. Amém.